A aula 6 é sobre as funções inorgânicas, um assunto muito importante e que costuma ser difícil para muitos alunos. São 4 as funções orgânicas que precisamos saber: ácidos, bases, sais e óxidos. E é justamente o reconhecimento dessas funções que costuma trazer dificuldades para os alunos. Para começar, eu vou definir cada uma delas e ensinar já diretamente a reconhecer essas funções. Começando então pelos ácidos, que são substâncias que, quando dissolvidas em água, sofrem ionização, liberando como único cátion o íon H+. Então, grava uma coisa: dentro da inorgânica, cuidado porque isso não vale para a química orgânica, tá? Então, dentro das funções inorgânicas, tudo que começa com H, né? Todas as substâncias cuja fórmula começam com H são classificadas como ácidos. Os ácidos podem ser classificados como hidrácidos ou oxiácidos, dependendo da presença ou não de oxigênio na fórmula. Aqueles ácidos que não têm oxigênio na fórmula são classificados como hidrácidos. Já os ácidos oxigenados, que são aqueles com oxigênio na fórmula, são classificados como oxiácidos. E saber identificar a força dos ácidos é algo muito importante também. No caso dos hidrácidos, a gente não tem muito para onde correr, a gente tem que decorar. São considerados hidrácidos fortes HCl, que é o ácido clorídrico, HBr, que é o ácido bromídrico, HI, que é o ácido iodídrico. O HF, que é o ácido fluorídrico, é moderado, né? Não é nem tão forte nem tão fraco. Todos os outros hidrácidos são considerados fracos, como, por exemplo, o H2S, que é o ácido sulfídrico, e o HCN, que é o ácido cianídrico. Vou colocar reticências aqui porque não são os únicos hidrácidos considerados fracos, apesar de serem os mais recorrentes nas provas. No caso dos oxiácidos, é mais fácil porque tem um macete. O que a gente faz? Eu representei aqui o oxiácido por uma fórmula geral, HX é OY. Esse é um elemento químico qualquer. O que a gente tem que fazer? Você vai pegar o Y, que é o número de oxigênios, e vai subtrair o X, que é o número de hidrogênios ionizáveis que tem na fórmula daquele ácido. Dependendo do resultado, você consegue classificar o seu oxiácido quanto à força. Se a diferença entre o número de oxigênios e hidrogênios for igual a 0, o ácido é fraco. Se for 1, moderado. 2, forte. 3, muito forte. Então, na verdade, normalmente numa questão de prova, você nem precisa de tantas classificações. Então, você pode considerar assim, ó, se o resultado do número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis for maior ou igual a 2, significa que o ácido é forte. Se ele for menor que 2, ele é fraco, né? Fraco ou moderado. Então, os fortes são aqueles cujo resultado dá 2 ou acima de 2. As bases são aquelas substâncias que, quando dissolvidas em água, sofrem dissociação, liberando como único ânion o íon OH-. Então, como que você faz para reconhecer uma base numa questão? Na inorgânica, base é tudo que termina com OH. Então, se a fórmula termina com OH, é base. Se a fórmula começa com H, significa que é um ácido. As bases consideradas fortes são aquelas das famílias 1A e 2A. Então, as bases fortes são as das famílias 1A e 2A, exceto o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio, que são, então, classificadas como bases fracas. Então, as fortes são as bases dos elementos das famílias 1A e 2A, exceto o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio. Todas as outras bases são consideradas fracas, incluindo o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio. Os sais são substâncias que, quando dissolvidas em água, sofrem dissociação é a separação de íons, né? Liberando pelo menos um cátion diferente de H+, pelo menos um ânion diferente de OH-. Por que o cátion tem que ser diferente de H+? Porque senão será um ácido e não um sal. O ânion tem que ser diferente de OH-, porque se for OH-, será uma base. E a última função que a gente tem que reconhecer é os óxidos. Só que antes disso, tem algo muito importante para qualquer prova, principalmente para a prova do Enem.
é o caráter dos sais. Sais são produzidos por reações de neutralização, que são reações entre um ácido e uma base, que produzem sal e água. Apesar de serem formados por reações de neutralização, eles não são necessariamente neutros. Então, para você saber o caráter de um sal, saber se ele é ácido, básico ou neutro, você tem que saber a força do ácido e da base que reagiram para formá-lo. Então, por exemplo, quando o ácido forte reage com base forte, o sal produzido tem caráter neutro. Quando o ácido forte reage com base fraca, o sal produzido apresenta caráter ácido. Quando ácido fraco reage com base forte, o sal produzido apresenta caráter básico. Então, pensa assim, é o caráter do mais forte que determina o caráter do sal, né? O mais forte que determina o caráter do sal. Se o mais forte for o ácido, o sal obtido terá caráter ácido. Se o mais forte for a base, o sal obtido terá caráter básico. Agora, se os dois tiverem exatamente a mesma força, ó, ácido forte com base forte, o sal produzido apresentará caráter neutro. Por último, sobre os óxidos. O que é um óxido? Como que eu faço para reconhecê-lo? Óxido é substância binária. Uma substância binária é aquela formada por dois elementos somente. E é uma substância binária oxigenada. Então, quer dizer que um dos elementos tem que ser o oxigênio e o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Lembrando, os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica são o flúor, que é o mais eletronegativo de todos, depois o oxigênio, depois o nitrogênio, que é a famosa sigla FON. Então, observem que o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor. Então, quer dizer que qualquer composto binário contendo oxigênio é óxido, exceto os que tiverem flúor ou a água, tá? Alguns autores até consideram a água como óxido, a maioria não considera porque ela não apresenta propriedades semelhantes às das substâncias classificadas como pertencentes à função óxido, tá? Então, tirando os compostos binários que têm oxigênio e flúor e tirando a água, qualquer outro composto binário com oxigênio é classificado como óxido. E esses óxidos, eles podem ser classificados quanto ao caráter também. Então, nós temos aqui os óxidos ácidos, os básicos, os neutros e os anfóteros, que são 4 classificações mais importantes, apesar de não serem as únicas, tá? Os óxidos ácidos, geralmente, não é sempre, tá? Mas a dica, os óxidos ácidos, geralmente, apresentam oxigênio ligado a metal. Então, quando tiver oxigênio com a metal, geralmente o óxido será ácido. Coloquei aqui os exemplos mais importantes que costumam aparecer em prova. Então, nós temos o CO2, SO2, NO2, SO3. Observe que em todos eles, nós temos o oxigênio ligado a um metal, né? Carbono, enxofre, nitrogênio. Os óxidos básicos, geralmente, são aqueles formados por oxigênio ligado a metal. Então, quando tivermos oxigênio com metal, geralmente o óxido será básico. Coloquei alguns exemplos importantes aqui também. O óxido de cálcio, que é o CaO, óxido de sódio, que é o Na2O, o óxido de ferro 3, né, que é o Fe2O3, e o óxido de bário, que é o BaO. Observe que em todos eles nós temos oxigênio e um metal, né? No caso, cálcio, sódio, ferro e bário são todos metais. Os óxidos neutros são somente 3 e nós precisamos decorá-los. Por quê? Porque nos óxidos neutros, assim como nos óxidos ácidos, o oxigênio está ligado a metal. Então, se eu não decoro quais são os óxidos neutros, na hora da prova de forma errada, eu posso classificá-los como óxidos ácidos. Quais são os óxidos neutros? São o CO, que é o monóxido de carbono, o NO, que é o óxido nítrico, e o N2O, que é o óxido nitroso. Então, CO, NO e N2O. Deixa eu fazer bonitinho aqui, ó, que atrapalhou um pouquinho, ó. Então, CO, NO, N2O. Decore que esses três são óxidos neutros. E os óxidos anfóteros são vários, existem vários óxidos anfóteros, mas aqui eu coloquei os mais importantes, que são o óxido de zinco, sugiro que vocês decorem também, tá? O PbO, o PbO2 e o Al2O3, que é o óxido de alumínio.
tá? Então, eu coloquei o óxido de zinco, o óxido de alumínio e 2 óxidos de chumbo, né? O de chumbo 2, que é o PbO, e o óxido de chumbo 4, que é o PbO2. Sugiro que vocês gravem esses também. Então, agora vamos dar uma treinadinha. Exercício 1. Classifique as substâncias a seguir como ácido, base, sal ou óxido. Então, vamos só lembrar rapidinho. Ácido, isso dentro da inorgânica, tá? Ácido é tudo que começa com H. Base é tudo que termina com OH. Óxido é composto binário, 2 elementos, tem oxigênio e o oxigênio é o mais eletronegativo. Se não for ácido, não for base, não for óxido, sal é o que sobra. Então, só pode ser o sal, tá? Então, vamos lá. Ó, primeira substância, BaOH2. Observe que terminou com OH. Tudo que termina com OH é base. HNO3 começa com H. Tudo que começa com H é ácido. CaCO3. Então, vamos observar. Não é ácido porque não começa com H. Não é base porque não termina com OH. Não é óxido porque para ser óxido tem que ser binário. Tem que ter 2 elementos só. E essa substância tem 3, ó. O cálcio, o carbono e o oxigênio. Se não é ácido, não é base, não é óxido, só pode ser sal. Próximo exemplo, KCl. Não é ácido porque não começa com H. Não é base porque não termina com OH. Não é óxido porque nem oxigênio tem. Então, só pode ser sal. Próximo exemplo. Não é ácido porque não começa com H. Não é base porque não termina com OH. Não é óxido porque nem oxigênio tem. Então, só pode ser sal. Próximo exemplo. AlOH3 termina com OH. Tudo que termina com OH é base. H2S começa com H. Tudo que começa com H é ácido. HBr começa com H. Tudo que começa com H é ácido. Tá vendo como que é fácil? Próximo exemplo. Na2O. Não é ácido porque não começa com H. Não é base porque não termina com OH. Mas é binário, ou seja, tem 2 elementos, sódio e oxigênio. E o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, só pode ser óxido. SO3 não é ácido, porque não começa com H. Não é base, porque não termina com OH. Mas é binário, tem 2 elementos, tem oxigênio, e o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, SO3 é óxido. H3PO4 começa com H, e tudo que começa com H é ácido. KOH termina com OH, e tudo que termina com OH é base. Próximo exemplo, H2SO4. Começa com H, tudo que começa com H é ácido. MgO não é ácido porque não começa com H, não é base porque não termina com OH, mas é binário, ou seja, 2 elementos, e o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, isso aqui é um óxido. CO não é ácido porque não começa com H, não é base porque não termina com OH, mas é binário, tem 2 elementos, ó, carbono e oxigênio, e o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, CO é um óxido. Próximo exemplo, ZnNO3,2. Não é ácido porque não começa com H, não é básico porque não termina com OH e não é óxido porque não é binário. Esse aqui tem 3 elementos, ó, zinco, nitrogênio, oxigênio. Não é ácido, não é base, não é óxido, só pode ser sal. Mais um. NaClO. Não é ácido porque não começa com H, não é base porque não termina com H. E não é óxido porque não é binário, ó. São 3 elementos, sódio, cloro, oxigênio. Então, só pode ser sal. Fe2O3 não é ácido porque não começa com H, não é base porque não termina com OH,
Mas é binário, tem dois elementos, ferro e o oxigênio é o mais eletronegativo, então só pode ser óxido. Próximo exemplo, seu O não começa com H, então não é ácido. Não termina com OH, então não é base. Mas é binário, tem dois elementos, cobre e oxigênio. E o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, isso daqui é um óxido. Lembrando, gente, o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor. Então, se não tiver flúor e não for a água, é óxido. Por último, HCN. Começa com H, então é ácido. Tudo que começa com H é ácido. Ufa, foram muitos exemplos, mas é assim mesmo, né? São os chamados exercícios de fixação. Fazendo, treinando que a gente aprende. Vamos para o segundo exercício. Classifique os ácidos da questão 1 como hidrácidos ou oxiácidos, como fortes ou fracos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu já deixei anotado aqui do lado, para a gente não ter que ficar voltando e voltando na página anterior, quais são os ácidos da questão anterior, que são esses daqui, ó. H2S, HBr, HCN, HNO3, H3PO4 e H2SO4, tá? Então, eu peguei da questão anterior, são as substâncias que nós classificamos como ácidos. Então, agora, primeiro, nós temos que classificá-los como hidrácidos ou oxiácidos. Lembrando, hidrácido não tem oxigênio, oxiácido tem oxigênio. Então, observem, ó, que esses três aqui que eu coloquei na coluna da esquerda são hidrácidos. Por que que são hidrácidos? Porque eles não têm oxigênio na fórmula. Já os três que eu coloquei aqui na coluna da direita são oxiácidos, porque eles têm oxigênio na fórmula. A segunda parte desse exercício é classificar esses ácidos, tanto os hidrácidos como os oxiácidos, quanto a força. No caso dos hidrácidos, lembrando, eu tenho que saber de qual. Os hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. HF é moderado, todos os outros são fracos. Então, H2S é classificado como hidrácido fraco. HBr é um dos três fortes. Lembrando que os fortes são HCl, HBr e HI. HCN é classificado como ácido fraco. E lembrando que o único moderado é o HF. No caso dos oxiácidos, tem a dica. É só pegar o número de oxigênios e subtrair o número de hidrogênios ionizáveis. Lembrando, quando não tem nada aqui embaixo, ó, significa que o índice é 1, né? E aí, dependendo do resultado, se for maior ou igual a 2 é forte, menor que 2, fraco ou moderado, né? Se for 0 é fraco, 1 é moderado, 2 é forte, 3 é muito forte. Então, vamos lá. Então, aqui, nós temos 3 oxigênios menos um hidrogênio. Então, aqui dá 2, né? 3 menos 1, 3 menos 1 dá 2. Então, HNO3 é um ácido forte. No próximo, H3PO4, são 4 oxigênios, menos 3 hidrogênios, que vai dar 1. Quando a diferença dá 1, significa que o ácido é moderado. H2SO4, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios dá 2. Então, nós temos aqui um ácido que é forte. Então, prontinho, já separamos os ácidos da questão anterior de acordo com a presença ou não de oxigênio, né? Classificamos como hidrácidos ou oxiácidos. E depois, quanto à força, dependendo aí se é hidrácido ou oxiácido. Então, vamos para o próximo exercício. Classifique as bases da questão 1 como fortes ou fracas. Eu também já deixei anotado aqui ao lado quais são as bases da questão 1. São BA, OH2, KOH e AlOH3. Lembrando, as bases fortes são as dos elementos das famílias 1A e 2A, exceto hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio. A primeira, que é o hidróxido de bário, tem o elemento bário, que é da família 2A. Base da família 2A, exceto berílio e magnésio, é classificado como base forte. KOH
O potássio é elemento da família 1A. Base de elemento da família 1A é sempre base forte. A LOH3, o alumínio, é da família 3A. Então, ó, bases fortes, famílias 1A e 2A, exceto hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio. Então, o hidróxido de alumínio, que é o AlOH3, é uma base fraca, porque o alumínio não é da família 1A, nem da família 2A. Próximo exercício. Classifique os sais da questão 1 quanto ao caráter, ácido, básico ou neutro. Já deixei anotadinho aqui também quais são os sais da questão 1, que são Ca, CO3, Na, ClO, NH4Cl, KCl e ZnNO3,2. Bom, como eu já havia falado, para a gente determinar o caráter de um sal, né, determinar se ele tem caráter ácido, básico ou neutro, primeiro a gente tem que olhar a força do ácido e da base que reagiram para formar esse sal. Aí eu vou dar uma dica. Observe o seguinte. O íon que aparece primeiro na fórmula é sempre o cátion. E ele é proveniente da base. Então, vou até anotar isso aqui, ó. Então, aliás, eu vou anotar aqui no final, ó. Então, eu vou ter um sal genérico de fórmula Ca, tá? C de cátion, A de ânion. O cátion, ele vem sempre da base e o ânion vem sempre do ácido. Então, dá pra gente descobrir o ácido e a base que reagiram para formar aquele sal. Então, o primeiro, CaCO3. Esse sal veio da base CaOH2, então é uma base de cálcio, né? E do ácido H2CO3, que é o ácido carbônico. A base CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, é uma base forte, porque cálcio é um elemento da família 2A. O ácido carbônico H2CO3 é um oxiácido porque ele tem oxigênio. Então, ó, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios dá 1. Quando dá 1, ele é moderado. Só que o H2CO3 é a única exceção que tem, porque ele não é um ácido moderado, ele é um ácido fraco. Então, sugiro que você decore isso também, tá? Ácido carbônico H2CO3 é ácido fraco. Como o sal veio de um ácido fraco, uma base forte, e o caráter do sal é definido pelo mais forte, nós concluímos que o CaCO3 é um sal de caráter básico. Vamos para o próximo exemplo. NH4Cl. Lembrando que o cátion veio da base. Então, esse sal veio da base NH4OH e o ânion veio do ácido. Então, o ácido de origem é o HCl. NH4OH, que é o hidróxido de amônio, é uma base fraca, porque as únicas bases fracas são as dos elementos das famílias 1A e 2A, exceto hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio. HCl é um hidrácido, e no caso os hidrácidos a gente tem que memorizar. Os hidrácidos fortes são HCl, HBr, HI. Então, HCl é ácido forte. Como o ácido é forte e a base é fraca, o sal tem caráter ácido. Lembrando que é o mais forte, ó, é o mais forte que determina qual é o caráter do sal. Se a base é a mais forte, o sal tem caráter básico. Se o ácido é o mais forte, o sal tem caráter ácido. Próximo exemplo, nitrato de zinco. Então, ó, o zinco, ele veio da base. Opa, o zinco veio da base, que é ZnOH2. O ânion veio do ácido, no caso HNO3. Então, a base hidróxido de zinco, ela é fraca, porque as bases fortes são as das famílias 1A e 2A, exceto hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio. O zinco não é nem da família 1A, nem da família 2A. Agora, o ácido nítrico, HNO3, ele é um oxiácido. Então, é só pegar aqui o número de oxigênios, 3, e subtrair o número de hidrogênios, que é 1, que dá 2. Então, HNO3 é um ácido forte. Ácido forte com base fraca forma sal de caráter ácido. Próximo exemplo, NaClO. O cátion, o Na, ele veio da base. Ó, então,
NaOH. É a base que reagiu para formar esse sal. O ânion, ó, que é o ClO-, veio do ácido, que é o HClO. A base hidróxido de sódio é uma base forte, porque sódio, Na, é da família 1A. HClO é um oxiácido, então é só pegar o número de oxigênios, ó, tem um oxigênio menos um hidrogênio ionizável, dá 0. Então, HClO é um ácido fraco. Como o ácido é fraco e a base é forte, o sal apresenta caráter básico. Então, ácido fraco com base forte dá sal de caráter básico. E por último, nós temos aqui o KCl, que veio da base KOH e o ácido é o HCl, tá? Então, KOH é HCl. A base hidróxido de potássio é forte, porque o potássio é da família 1A. HCl, como já foi falado anteriormente, é um hidrácido também considerado forte. Quando o ácido é forte, a base também é forte, o sal obtido apresenta caráter neutro. Então, KCl, cloreto de potássio, é um sal de caráter neutro. Continuando, exercício 5. Classifique os óxidos da questão 1. Classifique os óxidos da questão 1 como ácidos, que também podem ser chamados de anidridos, básicos ou neutros. Então, eu também tenho anotado aqui quais são os óxidos da questão 1, né? As substâncias que nós classificamos como óxidos, que são o Na2O, ó, Na2O, MgO, Fe2O3, CuO, CO e SO3. Então, vamos classificá-los. Vamos lá. Na2O. Sódio é metal. Quando a gente tem metal com oxigênio, geralmente o óxido é básico. Então, metal com oxigênio geralmente é básico. A metal com oxigênio geralmente é ácido ou anidrido. E os neutros tem que decorar, que são o CO, o NO e o N2O. O próximo, MgO. Magnésio é metal. Metal com oxigênio, nós vimos que geralmente o óxido é básico. Fe2O3. Ferro também é metal. Metal com oxigênio, geralmente o óxido é básico. CO. O CO tem o carbono, que é a metal, com oxigênio. Cuidado para não falar que ele é um óxido ácido. Por quê? Porque o CO é um dos 3 que eu falei que a gente tem que decorar, que são classificados como óxidos neutros. Então, além do CO, eu vou deixar anotado aqui também para vocês não esquecerem, além do CO. Ó, além do CO, também são óxidos neutros o NO e o N2O. CuO. O cobre é metal, metal com oxigênio, geralmente o óxido é básico. E por último, SO3, o enxofre, que é o S, é a metal. A metal com oxigênio, geralmente o óxido é ácido, que a gente também pode classificar como anidrido.